Vamos lá, Davidson Cavalcante. Ao vivo eu vou trazer os comentários dos bastidores da política. Pode entrar, meu mestre. Muito bom. Eu gostei dessa entrada. Gostou? Gostei, ó. Feriadão. Fica à vontade, meu mestre. Valeu, Davidson Cavalcante comigo hoje. Certinho? Boa noite. Boa noite pra gente, né? Boa noite pra gente. Boa noite pra quem está trabalhando hoje. Olha aí, a gente tá aqui hoje. Vamos conversar. Na verdade, eu vou deixar, sinceramente, esse comentário que a gente vai fazer agora, da vergonha da Câmara Municipal de Manaus, para o final. Perfeito. Beleza? Perfeito. Que foi uma vergonha nacional. É uma vergonha nacional. Mais uma. Mais uma. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre a situação de Roberto Cidade. Roberto Cidade se vê ali numa desvantagem, ele vê muitos adversários crescendo, ele continua nanico, aí resolveu apelar a Deus, para frequentar as igrejas evangélicas, é isso? Ano eleitoral tudo acontece, né, Cleito? Tudo claro. acontece, e isso que o Cleito falou é interessante porque domingo, agora, o pré-candidato do PL, capitão Alberto Neto, esteve em uma grande denominação, uma grande igreja aqui, evangélica da cidade de Manaus, que inclusive tem um peso político relevante, né, não é de hoje, e isso incomodou o Roberto Cidade, segundo informações que eu obtive de bastidores. Por quê? Nas últimas pesquisas, o Alberto Neto e o Roberto Cidade meio que estão ali num empate técnico, mas com o candidato bolsonarista à frente do presidente da Assembleia, e as movimentações que já circula há muito tempo de se os dois se juntam, se os dois se separam, se cada um vem por si. O Bolsonaro vem sexta-feira aqui para lançar a pré-candidatura do candidato bolsonarista. O Roberto Cidade procurou dar, digamos, uma resposta para o eleitorado evangélico e conversar com as lideranças, com os membros de determinadas convenções evangélicas aqui de Manaus. Para você que assiste a gente, que gosta do nosso trabalho, que é um trabalho sério, falo sempre para o Cleito o seguinte: a gente tem 35% do eleitor de Manaus que se denomina praticante de uma dessas denominações evangélicas que tem representantes, inclusive políticos aqui, né? Tem vereadores, tem deputados estaduais, só para citar como exemplo. Então é um eleitor que costuma votar casado, costuma seguir a orientação dos seus líderes, e Roberto Cidade sabe disso e foi orientado a conversar com esse povo. Foi lá, inclusive foi abençoado, rezaram na cabeça dele, oraram na cabeça dele, ungiram a sua pré-candidatura, como fizeram com Roberto Neto domingo. Quer dizer, depois que o Silas Câmaras fez ontem também, né, o Roberto meio que se impulsionou a buscar apoio de um segmento que é estratégico, né, Cleito? Vamos acompanhar aí, né, para ver o que os próprios evangélicos sinalizam daqui para frente. Perfeitamente. Eu vou falar agora sobre o tal do banner que nós comentamos ontem, que continua dando o que falar. A gente até falou aqui, né, que era um abuso de poder político, não é isso? É um abuso de poder. Puseram um banner lá na ponte jornalista Felipe Dal, sem pedir autorização de ninguém. Tanto é que o próprio governo foi lá minutos depois e mandou tirar o banner. Está dando maior confusão, isso pode, inclusive, arranjar problema para o Alberto Neto, não pode? Perfeitamente. Teve uma situação que o governo do estado não foi avisado para fixar o banner, não sei se a gente tem ainda a imagem desse banner, né, lá na Ponte Rio Negro, que foi uma haste grande ali, com visibilidade, mas eu conversei com integrantes da CEDURB que falaram que de fato não foram alertados, mas que tomaram providências para evitar problemas maiores. Mas como a gente está no ano eleitoral, minha gente, o que vocês imaginam, né? A gente vai ter treta eleitoral, então ninguém deixa por baixo qualquer tipo de vacilo, de brecha. E foi o que aconteceu com o Alberto Neto agora com relação a isso. O pré-candidato a prefeito pelo PT, Marcelo Ramos, foi a público, criticou, disse que tomaria medidas, inclusive na justiça eleitoral. Lembrando que o Marcelo Ramos também é advogado, tem formação em direito, e também o pré-candidato do PSOL, que também é advogado, Marcelo Amil, ambos partidos de esquerda e adversários diretos da direita do bolsonarismo aqui. Então eles vão acionar, segundo fontes, segundo até confirmação dos próprios pré-candidatos, a justiça pelo abuso de poder político, pela colocação do banner. Eu havia falado ontem aqui, cantado uma pedra, que isso seria desgastante, desnecessário, até porque o Alberto Neto precisa do quê para impulsionar a pré-candidatura dele? Do Bolsonaro do lado dele. Precisa de um banner. Tá? Então, para mim concluir aqui o comentário,
O que eu sei de bastidores o Alberto Neto, inclusive, conversou com o Movimento Direito Amazonas e pediu para que houvesse um pouco mais de prudência, segundo uma fonte, nas próximas ações. Tem que evitar qualquer coisa agora, ainda mais que Bolsonaro, sexta-feira, pisa aqui e todos os holofotes se voltam para isso, e principalmente para o Alberto Neto a partir de agora, ou positivamente ou negativamente. Não precisa falar como, mas temos cartão para hoje? Temos. Daqui a pouco, então, tem cartão vermelho ou verde com o Davidson Cavalcante. E a gente vai falar dessa vergonha que a Câmara Municipal de Manaus está passando diante de todas as mais de 5.000 câmaras municipais do Brasil. Sabe que vergonha é essa? Davidson vai contar para a gente depois, daqui a pouco, tá? Até já, Davidson. Obrigado. Volta como tá na hora. A gente volta com Davidson Cavalcante e os bastidores da política. Já chamei no bloco passado, não tem por que enrolar muito, né? Vamos falar da vergonha que a Câmara Municipal de Manaus, que os vereadores de Manaus provocaram nacionalmente. Das 5.500 e blau de câmaras municipais, a nossa foi a única que deu folga a semana inteira. E perfeitamente, para frisar isso, é uma Câmara de uma capital, de uma grande metrópole do país. Eu fiz também essa apuração. Nós temos mais de quase 6.000 câmaras legislativas no Brasil e Manaus foi a exceção da exceção de, numa semana com um feriado como hoje, o Dia do Trabalhador, o qual a gente enaltece, é uma reflexão que tem que ser feita e tudo mais, mas os vereadores pararam, né? A Câmara de Manaus parou a semana inteira. Nem a Assembleia Legislativa do Amazonas, só para citar um exemplo de um outro parlamento, de uma outra casa legislativa, nem o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Amazonas e algumas outras casas legislativas municipais e estaduais do norte do país, Pará, Amapá, Tocantins, pararam suas atividades a semana inteira. Isso pegou mal para os vereadores, pegou mal principalmente para a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Por quê? Porque nós estamos num ano eleitoral, o povo está marcando em cima, está ali em cima dos vereadores, já não é de hoje que a Câmara Municipal recebe muitas críticas e não ficou muito legal essa de dar, mas nós antecipamos sessão, nós compensamos, pagamos sessão, não pegou legal não, porque afinal de contas, se a gente pensar naquilo que é a sociedade, tem muita gente hoje trabalhando, tem muita gente que a semana inteira está trabalhando, já a cidade estava movimentada mesmo com feriado, e no ano eleitoral eu acho corajoso, para não dizer audacioso demais, fazer isso, viu, Cleito? Então, se a gente pensar bem, tem um filósofozinho, por isso que eu disse que eu ia te alegrar, Montesquieu, né? Para quem estudou um pouquinho de filosofia, de história, 1728 ele escreveu um livrozinho chamado O Espírito das Leis, e nesse livro ele fala da separação dos poderes. Não é? E coloca o poder legislativo, esse, do qual a Câmara Municipal de Manaus representa, como um poder diretamente ligado ao povo, ao cidadão. Então é a voz direta do povo que está ali. E se você dá uma mancada dessa em ano eleitoral, é ruim para todo mundo. Eu conversei com alguns vereadores que alguns me responderam, outros não, é um direito. Mas os que me responderam disseram que não concordam com o que foi feito e que querem fazer um projeto de lei, inclusive coletivo, para evitar que sessões compensatórias como essas, situações como essas, aconteçam novamente. E aí a gente tem que lembrar que 2 foram a públicos nas redes sociais, gravaram e se manifestaram o contrário a isso, que foi o vereador do PT, Sassá da Constituição Civil, e o Rodrigo Guedes, que é o vereador hoje de oposição na Câmara Municipal, pelo menos para justificar que estão trabalhando. Claro, tem vereador que disse, olha, a gente só não trabalha no plenário, a gente trabalha fora. Tá certo, a gente sabe que o vereador não trabalha só no plenário, mas o plenário é importante para votações, para projetos, para deliberações que a sociedade precisa, e é ali que coletivamente isso acontece. Se eles não estão ali, é um elemento que, na visão dos especialistas, e até na minha, com todo o respeito, é muito ruim até para a imagem daqueles que querem permanecer por mais 4 anos. E olha, eu já venho falando aqui, hein? A gente pode ter uma renovação de 50% dessa casa esse ano. É isso, né, meus amigos? Tem cartão hoje, Hoje, eu vou lhe dar cartão vermelho e é para isso. O Cleito falou que é uma vergonha nacional, mais uma vergonha nacional. Vereadores, pensem no povo, pensem nos seus eleitores, pensem na sociedade que os colocou lá. Não é? Um vereador recebe quase 18 mil reais de salário e 33 mil de cota, de cotão, CEAP, como é chamado.
Então, pensem bem em cada ação dessa, porque isso pode custar caro em outubro desse ano, quando vocês querem se reeleger por mais 4 anos. Dá um cartão vermelho, ó, para a Câmara Municipal de Manaus e principalmente a mesa diretora por nos fazer passar vergonha nacional. E digo mais, né? Aos que reclamaram, reclamar depois só para cativar a opinião pública, o povo não tá mais tão besta não, hein? Tem que reclamar lá, quando simplesmente avisaram que sou contra, mas vou aproveitar o feriadão, né? Semana toda. Como diria nosso grande mestre jornalista, né? Isso é uma vergonha! Muito. Obrigado, Davidson. Boa noite. Boa noite, amigo.